Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a paternidade automática que tem no novo Código Civil. É, meu amigo, o novo Código Civil, eu vou te falar um negócio, é o cúmulo do wokeísmo, cara. A gente vai cometer, se esse código for aprovado pelo Congresso, a gente vai cometer o mesmo erro que cometemos com a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, vocês sabem, ela foi aprovada aqui no Brasil um ano antes da União Soviética desabar, né? Em 89 caiu o Muro de Berlim, em 91 a União Soviética se desfez completamente, né? Ou seja, é uma constituição comunista, assim, no finalzinho do comunismo, quando o comunismo deixou de ser válido, nós temos uma constituição totalmente comunista aqui no Brasil. Ou seja, se tivesse esperado, sei lá, 5 anos, feita a Constituição nos anos 90, é possível que já fosse bem menos comunista do que foi essa Constituição, porque todo mundo já tinha visto que o comunismo não funciona, né? Enfim, agora vamos fazer a mesma coisa. A onda woke no mundo parece estar chegando ao fim. Parece que o pessoal já está retraindo nessa história. Mas esse Código Civil novo aqui, meu amigo, eu vou te falar um negócio, vou mostrar para vocês aqui. E paternidade automática, olha só, eu reconheço que há o problema da mãe que tem que ficar com o filho e o pai não quer reconhecer, e o pai fica fugindo e coisa e tal. Mas eu não sei se isso daqui resolve alguma coisa não, isso aqui vai causar mais confusão no final das contas. Olha só, essa notícia foi sugerida por Peter, é o nosso ursinho pô libertário, Apocalipse Maromba e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, paternidade automática. É isso daí, a mãe tem o filho, vai no cartório e fala, ó, o pai é fulano, tá aqui, o pai é fulano. E aí, o que acontece? O cartório vai tentar intimar o cara para ir no cartório e ver o que é. Olha só, tá escrito aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é o projeto de lei, tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o segundo item aqui, ó. Artigo 1609-A. Promovido o registro de nascimento pela mãe e indicado o genitor do filho, o oficial do registro deve notificá-lo pessoalmente para que faça o registro da criança ou realize o exame do DNA. Ou seja, ou você assume a criança, ou então você tem que fazer o exame de DNA para provar que você não é pai da criança, né? Em caso de negativa do indicado como genitor de reconhecer a paternidade, bem como de se submeter ao exame do DNA, o oficial deverá incluir o seu nome no registro, encaminhando a ele cópia da certidão. Ou seja, se você não topar a coisa, você já é pai e acabou, né? Após encaminhar o expediente ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para propor a ação de alimentos e fixação do regime de convivência. Ou seja, já começa a ação automaticamente, meu amigo. Não tem nem esse negócio de outro acordo, de outra coisa. Já começa automaticamente a ação contra o cara, né? E, de novo, eu reconheço, tem muito cara que é filho da puta por aí, né? Mas também tem muita mulher filha da puta também, tá? Vocês não sabem disso, né? Não é só homem que é sacana, não. Tem mulher sacana pra caramba por aí também. Então, esse aqui é o problema. Imagina, existe um grande incentivo pra mulher, por exemplo, botar alguém com dinheiro nessa história. Né? E como é que o cara vai saber o endereço da pessoa? Né? Imagina se o endereço for a responsabilidade da mulher dar o endereço. Ela pode dar o nome do pai, uma pessoa que tenha dinheiro, e botar o endereço errado, e daí o cartório não consegue localizar o cara, vai achar que o cara está fugindo, vai botar o cara como pai da criança, já começou a ação de alimentos para correr em cima do cara, e olha só que beleza. Quando o cara perceber, ele já está devendo dinheiro de pensão para a mulher lá do nada, sem ter feito nada, né? E, de novo, não estou dizendo que não tenha que ter alguma agilidade nessa história, mas a verdade é que me parece um exagero muito grande para o outro lado isso daqui, né? Enfim, olha o risco que vai ser isso, né? E outra coisa preocupante nessa história é que exame de DNA tem uma taxa de falha. O pessoal está confiando em DNA cegamente nessa história aqui, isso tem taxa de falha. Já aconteceu falha nisso daí. Então, assim, essa história toda de achar que DNA resolve, né, tem que ver outras coisas também. Por isso que é importante você ter, como existe hoje, o processo de reconhecimento, né? A mãe, se realmente o pai não quer reconhecer o filho, ela entra na justiça e aí pede todo o processo de reconhecimento de paternidade, coisa e tal. Tem uma série de elementos que tem que ser considerados, o DNA é um deles, sem dúvida alguma, mas tem outros elementos também que precisam ser considerados nisso daí, né? Enfim, outra coisa que acontece nesse caso aqui, né? Olha aqui mudando o código, né? O artigo 1511 foi revogado. O artigo 1511 é esse daqui, ó. Artigo 1511. O casamento estabelece comunhão plena de vida com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Foi eliminado, não é mais isso. O casamento não estabelece mais comunhão pela plena de vida, não, tá? Foi revogado sumariamente. Aí criaram aqui, ó, o artigo 1511-A. O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito.
vedada qualquer forma de coerção. Isso aqui é razoável, não pode ter coerção. Mas está dizendo que o Estado vai ter que bancar a laqueadura, que é o corte das trombas lá de falópio da mulher, ou então a vasectomia, que é cortar os canais lá do homem, né? E também faz também uma forma de coisa, né? O Estado vai ter que bancar. O Estado vai passar a bancar isso tudo aí, né? Ou seja, mais dinheiro para gastar com o Estado. Tudo que o Estado faz é absurdamente caro, né? Não pode ter forma de coerção, perfeito, mas está dizendo aqui ó, que é livre a coisa, né? Outra coisa curiosa que falam aqui, ó, são reconhecidas como famílias as constituídas por casamento, união estável, bem como família parental. A família parental é composta por pelo menos um ascendente e seu descendente, qualquer que seja a natureza da filiação, bem como que resulta do convívio entre parentes colaterais que vivam sob o mesmo teto, com compartilhamento de responsabilidades familiares, pessoais e patrimoniais, né? Ou seja, ó a oportunidade aí de mais pensão, mais pedido de pensão aí para parente, se você mora junto e coisa e tal. A família parental cria obrigações comuns e recíprocas de suporte, de sobrevivência e de sustento dos que dividem fraternalmente a mesma morada. E o irmão pode processar irmão aí, ó, pedindo pensão. Seu irmão ficou rico? Putz, se deu bem, cara, pede pensão aí, porra, olha só que beleza, né? Enfim, esse processo é muito ruim, cara, é muito ruim mesmo, é um extremo do extremo do oqueísmo no Código Civil. E olha só, um Código Civil que já foi reformado recentemente, tá? O Código Civil anterior era de 1916. Recentemente, em 2002, já teve um novo Código Civil, já com um monte de modernidades, né? E agora querem fazer um outro, agora menos de 20 anos depois, não, 20 e poucos anos depois, um absurdo esse tipo de coisa. Realmente é assustador isso daqui. Vamos ver o que vai dar isso daí, né? Ainda tem que ser votado no Senado e votado na Câmara para valer isso daqui, mas é um projeto de lei simples, tá? Se aprovarem no Senado e aprovarem na Câmara, tá valendo.